Esse aí não está funcionando. Fabiana, você já explicou, acho que no verbete anterior, as duas entidades, aí, grupos da elencologia, o DASA e o MADA. Eu podia repetir para nós? Sim, são o grupo Dependentes de Amor e Sexo, né? E o grupo Mulheres que Amam Demais. Até porque o Alcoólicos Anônimos a gente conhece. Como? O Alcoólicos Anônimos todo mundo conhece o que é, né? Alcoólicos Anônimos? Esse é o mais conhecido, né? Esse é o mais conhecido. Na realidade, a origem dos grupos Dependente de Amor e Sexo Anônimo e Mulheres que Amam Demais Anônimo, ele surgiu a partir dos Alcoólicos Anônimos, né? Qual que é o objetivo? São grupos de pessoas que se ajudam, são várias, né? Mulheres que se ajudam, no caso das mulheres, tem mais de 2.000, 3.000, e elas se ajudam a suplantar e superar situações de codependência afetiva emocional. Existem milhões de pessoas se relacionando no mundo. Agora, qual que é o padrão da relação? Isso é que muitas vezes gera a violência doméstica. Essa relação de codependência, de desespero, de a vida não servir para nada, sem a outra pessoa estar completando, é que é muito sério. É isso que gera esses grupos, né? A saída desse quadro, desse contexto. Então, pode falar. A gente vê como ainda se carece de uma política pública, quer dizer, no mundo todo, sobretudo do ponto de vista profilático. Então, por exemplo, esses temas, esses assuntos, eles deveriam fazer parte do currículo, né, das escolas. Ótima ideia. Isso deveria ser estudado. Muitas vezes se estudam determinados conteúdos que não vão ser o prioritário ou de maior impacto na qualidade de vida das pessoas, de uma forma geral. Então, eu vejo que há uma negligência também, a começar por aí. Sim. Porque nós não temos um contato formal, do ponto de vista da educação, né, da educação formal, com esses elementos. Existem algumas iniciativas, cartilhas e tal, mas você não tem isso como realmente uma temática a ser discutida, a ser debatida, a ser estudada já a partir, pelo menos, da adolescência, não é? Então, eu vejo que muitos problemas poderiam ser impedidos, evitados, ou pelo menos minimizados, se houvesse um esclarecimento maior sobre isso. Sim. Já poderia ser discutido no momento da escola. O ano passado eu fiz 2 workshops sobre violência doméstica aqui em Foz do Iguaçu, na PAI, né? Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Foz do Iguaçu, e foi um resultado muito bacana. O que se verifica? As famílias, né, que estudam na APAI, a grande maioria dessas famílias, os filhos, eles atendem os filhos, né, as crianças e os adolescentes. A grande maioria passa diariamente por violência doméstica. E não se fala. A dificuldade da violência doméstica é que é tudo acobertado. Isso eu falei no primeiro verbete, falei no segundo, falar agora, né? É acobertado. Então, veja, é de uma sofisticação, é de um nível de autoassédio muito bem pensado, né? Contra o que deveria ser. Porque, por um lado, a pessoa não fala. Ela acoberta por quê? Qual que é o pensamento? O que vão dizer se eu falar que eu estou sendo agredido? Né? Qual é o constrangimento? Exatamente. Então, não se fala. Por não falar, mantém-se o silêncio. Quando se mantém o silêncio, se alimenta mais o processo autossabotador. E aí esse ciclo, ele não para, né? Até porque o silêncio, ele é um dos responsáveis pela psicologia da impunidade. Porque como se tem o silêncio, não se tem nenhum tipo de punição. Se manifesta, se mantém a impunidade. Então, o algoz, ele não vê que vai ter consequência. Ele não acha que vai ter consequência. Então, aquilo não serve nem para... não tem como refrear, porque a impunidade continua ali se manifestando. Tem um outro ponto, Loche, que é assim, questão de insuflar, né? Porque a violência doméstica, ela muitas vezes aparece quando o agressor agride fisicamente. Então, ok.
Mas uma relação de família, a dois, às vezes filhos, pais, existe de alguma forma, principalmente entre o casal, que são os responsáveis maiores, né, os adultos da casa. Entre o casal, homem e mulher, existe uma relação de codependência, que a gente trouxe aí na relação do grupo dos dependentes, como exemplo, e existe também a mulher que insufla, que manipula. A mulher ou o homem, estou utilizando agora aqui o exemplo da mulher, mas pode ser o homem. A mulher pode ter a tendência a agredir fisicamente e o homem a manipular, vice-versa, né? Então, se mantém essa relação e se mantém esse ciclo, né? Então, qual é também a responsabilidade dentro do casal, né, do homem ou da mulher que, um, atua na função do agressor e o outro atua na função de manipulador. E quando acontece algo, a pessoa que manipulou, ela normalmente tende a falar, mas eu não fiz nada, foi você, né? Então, tem um contexto aí que o contexto está errado e que precisa mudar, né? É a relação, é o convívio do grupo que está errado.